Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje, Ana, vamos dar a volta ao mundo. Boa noite, sim. Com Fernando Magalhães, para começar, mas também com o nosso convidado, o Dr. José Marques. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Muito boa noite, muito obrigado. É um e é a reboque das comemorações do 5º centenário da circunnavegação que vamos tentar dar uma volta, já que por causa da pandemia não podemos voar, nem podemos viajar, ou não é recomendado. Ficamos em casa durante uma hora e viajamos na mesma. Viajamos na mesma para alguns dos países que Fernando Magalhães também nos mostrou. Isso tudo para conhecer já a seguir. José Marques preside a estrutura de missão para as comemorações do 5º centenário de circunnavegação, comandada pelo navegador português Fernando Magalhães desde 2017. Foi presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, onde nasceu o navegador, e nos seus mandatos procurou que, para além desta ser conhecida como a terra de Torga, fosse também a terra de Fernando Magalhães. Sabrosa ficava desta forma nas bocas do mundo e tem sido o epicentro de muitas das iniciativas que esta estrutura de missão tem desenvolvido. A última das quais, de resto, a semana passada, por altura da comemoração, precisamente, da descoberta do Estreito, mas isso já lá vamos. Começava por lhe perguntar, Dr. José Marques, a estrutura de missão vai estar em funções até 2022, podemos dizer que estamos mais ou menos a meio deste projeto, desta missão. Que balanço é que faz até o momento? O balanço é extraordinariamente positivo em várias dimensões. Primeiro, pela forma, pela estratégia que foi desenvolvida e pela forma colaborativa em que se associaram não só as áreas governativas, portanto, e os respectivos organismos que compõem a estrutura de missão, porque a estrutura de missão é composta por 11 áreas governativas e, portanto, e associadas, e estão, digamos, vários organismos de todas essas áreas que vão, naturalmente, desde a economia, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, ao mar, à educação, à ciência, etc. Portanto, compõem ao ambiente, à cultura, naturalmente, à educação e tudo isso. E a verdade é que, associadas a estas áreas, portanto, estão imensos organismos, portanto, da administração central e até alguns da administração desconcentrada do Estado, como, por exemplo, a Direção Regional de Cultura do Norte, que tem alguns projetos muito interessantes aqui para o Norte, envolvendo várias cidades. Mas depois estão envolvidos, portanto, no contexto das comemorações e de forma articulada com a estrutura de missão imensas outras instituições. Temos universidades, e temos universidades não só nacionais, como temos uma rede de universidades que, aliás, foi criada, ou melhor, foi estruturada e organizada precisamente aqui em Vila Real, na Universidade de Trás-os-Montes, em 2017. Precisamente, e envolve hoje uma rede de 22 universidades, que é algo notável. Temos depois academias, portanto, sociedade de geografia, de ciência, etc., portanto, várias outras instituições, fundações, associações, empresas, portanto, há imensas instituições que, no contexto nacional e também no contexto internacional, se articulam connosco neste plano das comemorações. Isto, naturalmente, só para ter uma ideia, logo, nós iniciamos o ano 2018, entre 2018 e 2019, com mais de uma centena de projetos, e de setembro de 2019 a setembro de 2020, nós, mesmo com, e já iremos falar nisso, a suspensão da viagem de circunnavegação da SAIS, nós desenvolvemos 200 projetos que passaram e, portanto, e com os quais articulamos diretamente. Isto só é possível, de facto, com um forte envolvimento por parte de todas estas instituições públicas e privadas, com esta dinâmica, e aqui nem sequer estamos a integrar
as centenas de projetos, por exemplo, levados a efeito pelas escolas, pela rede pública e não só, mas sobretudo pela rede pública de escolas, que de norte a sul do país desenvolveram imensos projetos, imensas iniciativas extraordinárias, portanto, envolvendo a comunidade educativa, envolvendo as pessoas, alunos, etc. Portanto, poderei dizer que, de facto, é claramente positivo, se bem que tínhamos tido alguns contratempos, nomeadamente um deles que foi um projeto de bandeira. A viagem da Sagres era, digamos, sobretudo para 2020, um dos marcos, digamos, das comemorações, porque associado à Sagres estavam um conjunto muito vasto de iniciativas, iniciativas essas que vão desde investigação, portanto, dos domínios da investigação, dos domínios da literacia oceânica, portanto, nos domínios da diplomacia e da diplomacia económica, da diplomacia cultural, etc. E muitos projetos, sobretudo, articulados com várias entidades pelos locais para onde a Sagres iria passar. Foco aqui, por exemplo, a Sagres até Buenos Aires, teve nas suas escalas, houve um leque muito diversificado de iniciativas, desde Cabo Verde, inclusivamente em Cabo Verde, a própria rede de universidades magalhânicas organizou, com apoio da Universidade de Cabo Verde, uma importante conferência. Depois, no Uruguai, conferências, investigação. Houve, inclusivamente, jovens da Universidade de Buenos Aires que embarcaram a bordo da Sagres a fazer estudo e investigação, a estudar até a própria Sagres, ou seja, os próprios a estudar a própria Sagres e desenvolveram o trajeto ao longo do Rio de La Plata, fazendo investigação e colheita de águas e, portanto, de várias pesquisas que foram desenvolvendo e numa interação extraordinária com toda a tripulação da Sagres. E, portanto, aqui criaram-se sinergias e dinâmicas. Houve atitudes, inclusivamente até com uma entidade aqui da região, a AETUR, esteve a bordo da Sagres e desenvolveu um conjunto também de iniciativas de promoção da região e, sobretudo, promoção económica e de interação, quer no Uruguai, mas sobretudo na Argentina, que aliás eu tive a ocasião de apreciar, portanto foi um trabalho notável. E depois houve iniciativas culturais, um concerto fantástico, para além de muitas outras, até houve por parte do Ministério do Ambiente, numa interação também com as entidades congêneres ou congênere em Buenos Aires, no Buenos Aires, acho que foi em Buenos Aires, em que houve, por exemplo, até a limpeza de uma praia, com a iniciativa de sensibilização ambiental, ou seja, para além de uma importante conferência, no qual o Ministro do Ambiente esteve presente, e de protocolos que foram estabelecidos, houve também dinâmicas mesmo voltadas para a comunidade, com o envolvimento de instituições e de vários organismos. Portanto, em súmula, poderei dizer que, de facto, estamos a criar uma dinâmica crescente, uma dinâmica em espiral, sempre nesta articulação no plano nacional com o plano internacional. O programa destas comemorações, que se estende por 3 anos, contam com 62 iniciativas integradas em 11 linhas programáticas e 4 eixos estratégicos que vão desde conhecimento, economia, cooperação e outros projetos transversais. O que é que destaca deste programa de ação? Bom, nós temos que ver aquilo que me acaba de referir, aquilo que foi a matriz programática. Também já nos disse que já são bem mais do que estas 60. Claro, exatamente. Sim. Ou seja, nós definimos uma matriz programática sobretudo assente em 3 eixos. Podemos dizer 4 como um eixo transversal, mas sobretudo em 3 eixos. Que no fundo são os eixos da viagem, foram os eixos que estão na base desta viagem. Ou seja, a viagem fez-se naturalmente por razões de comércio, portanto questões de natureza económica, mas a viagem só foi possível porque se apostou no conhecimento, porque se apostou na tecnologia, na inovação e também na capacidade empreendedora de realizar uma viagem deste tipo. Portanto, e por outro lado, toda esta estratégia de uma expedição desse tipo também aposta sempre na questão da colaboração e da articulação que se pode estabelecer, portanto, com os territórios, com os países, com tudo isso, porque só assim é que é possível manter depois os fluxos e, portanto, e as dinâmicas comerciais que se pretendem.
O que quer dizer que nós também estruturamos o plano, portanto, nestes 3 importantes eixos, sendo que o principal para nós, ou melhor, não é o principal, é, digamos, aquilo que marca, de facto, todo o plano, é a aposta no conhecimento. E porquê? Porque, de facto, Fernão Magalhães comporta um legado extremamente importante que lhe vai permitir fazer esta expedição, de facto, singular, esta expedição extraordinária, a mais longa, digamos, do ponto de vista náutico, e a mais extraordinária do ponto de vista náutico. E ele só o faz porquê? Porque ele comporta o legado de Portugal e dos portugueses no conhecimento e, portanto, em todo o cluster que Portugal veio a desenvolver no conhecimento do mar e, sobretudo, de tudo aquilo que lhe está associado para poder navegar, digamos, em mar alto e, sobretudo, para uma viagem deste género, seria muito importante, digamos, ter todo um know-how, uma tecnologia muito avançada, um conhecimento muito avançado à época, e Fernando Magalhães comportava tudo isso. E isto é muito importante transpor para os tempos de hoje. Ou seja, nós hoje temos os novos desafios que se colocam à ciência, os novos desafios que se colocam, ou seja, as novas fronteiras do conhecimento. E por isso, Fernão Magalhães continua a ser uma inspiração. E tão inspiração é que, se nós olharmos, vemos muitas instituições que estão na vanguarda da ciência e da exploração científica a colocarem precisamente o nome de Magalhães associado aos seus projetos e às suas iniciativas. Reparem, o maior telescópio do mundo em construção no deserto do Atacama, no Chile, chama-se Magallanes. Não é? A sonda espacial que fez o levantamento de Vênus, Magalhães. Magellan, as crateras na Lua, em Marte, etc., Magalhães, o GPS, Magalhães, ou seja, Magalhães é de facto uma inspiração, é de facto uma referência e continua a sê-lo. Isso foi por mais evidente quando nós, por exemplo, em 2019, conseguimos, por parte do Explorer Club de Nova Iorque, que é a sociedade de exploradores mais conceituada, digamos, é mais antiga, mas também aquela mais prestigiada no mundo, em que agrega imensos exploradores e cientistas praticamente de todo o mundo de topo, desde homens da NASA, desde os homens da Tesla, desde os maiores, digamos, as maiores referências da exploração estão associadas ao Explorer Club. Nós organizamos em tempo recorde a Global Exploration Summit, portanto, uma importante cimeira em Portugal, e estamos precisamente, acabamos de apresentar a próxima cimeira que vai ser em 2021 em Portugal. É a primeira vez que o Explorer Club de Nova Iorque organiza um evento desta natureza, com a sua curadoria, com a sua responsabilidade, fora dos Estados Unidos. E nós, no ano passado, tivemos cá homens como o Alan Stern, o James Garvin, o Picard, o Cousteau. Tivemos imensa gente que estão no topo da exploração do cosmos, da exploração do oceano, digamos, grandes figuras, digamos, no próximo ano também iremos ter, associadas à problemática dos tsunamis, das alterações climáticas, etc. E, portanto, trata-se de, efetivamente, de uma grande cimeira. E isto é no contexto, isto organiza-se e realiza-se no contexto das comemorações. E se por acaso tiveram a oportunidade de assistir àquilo que foi esta edição especial no dia 21, no passado dia 21, que desenvolvemos no Pão Streaming Global, a partir do Centro de Ciência Viva em Lisboa, em que, de forma, digamos, em webinar, nós tivemos a oportunidade de ver aqui grandes referências da exploração e da ciência. Todos eles, não houve nenhum que não abordasse Magalhães. E de que forma a que Magalhães inspira. Portanto, isto para dizer que nós estruturamos e centramos isso, digamos, a programação, precisamente nesta matriz do conhecimento, da economia e da cooperação. Sendo que a estrutura missão funciona como um sistema operativo aberto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós referenciamos um conjunto de iniciativas que foram propostas pelas várias áreas governativas e pelos seus diversos organismos, associamos um conjunto de outras que nos pareceram muito importantes e que fomos integrando à medida que começamos a estabelecer estas ligações e esta articulação com outros, no caso do Explorer Club de Nova Iorque, entre outras. E, portanto, fomos criando um processo dinâmico. Quando me pergunta o que é que referencio em todas elas, há imensas. Por exemplo, todas aquelas que têm a ver com a rede de escolas e todo o trabalho associado do Ministério da Educação a este projeto.
evidentemente que isto é uma aposta extraordinária, porque um dos objetivos centrais é, por um lado, dar a conhecer Magalhães e o seu feito, naturalmente, mas, sobretudo, aprofundar o estudo sobre esta matéria. Porquê? Porque isto é uma referência muito importante, mesmo para os dias de hoje. E aquilo que nós, no fundo, pretendemos é que isto lá está, seja a inspiração e seja um motivo de criarmos os novos Magalhães, os Magalhães do futuro. E é muito importante nós conhecermos a história. E a verdade é que Fernão Magalhães, como sabemos, estava um pouco esquecido dos currículos e um pouco esquecido da história, inclusivamente no passado foi sempre tratado como um traidor e, portanto, isto deixou as suas marcas e, portanto, não era uma personagem, digamos, muito referenciada. A verdade é que Magalhães é, digamos, uma das figuras mais universais da história, mais valorizadas, precisamente pelo legado que Magalhães nos deixa. Magalhães e não só, Magalhães, Elcano e todos aqueles, porque isto foi um trabalho coletivo, um esforço coletivo, não só daqueles que foram na viagem, mas também dos que ficaram em terra, mas que para ela contribuíram. E isto é muito importante, que seja conhecido, portanto, que haja um aprofundamento do conhecimento. Há muito ainda a investigar mesmo sobre a viagem. Há coisas que as pessoas não sabem, por exemplo, todos sabemos que António Pigafetta nos deixa, digamos, um testemunho importante, porque é o cronista da viagem. Existem 3 edições editadas pelo próprio António Pigafetta. Mas o que as pessoas não sabem é que estas 3 edições foram edições que, digamos, foram editadas, passa a redundância, 2 anos depois. Ou seja, o verdadeiro diário do António Pigafetta não se sabe dele. Sabe-se que o António Pigafetta o entregou, portanto, ofereceu a Carlos I, sabe-se que o Carlos I entrega a um secretário, mas o diário perdeu-se. Perdeu-se, ou não se sabe se foi destruído, se por aí anda. A verdade é que o diário comportaria um conjunto de relatos e um conjunto de situações muito desconfortáveis para a coroa, seguramente, porque só fala de traições ao Magalhães, só fala de certeza absoluta, fala de situações de facto muito complicadas. A verdade é que o diário desapareceu. Assim como que é feito do diário de Magalhães? Do próprio, ou seja, que é feito o diário do comandante de bordo. Este diário seguramente veio para Portugal. Veio para Portugal porquê? Porque, ao contrário do que também se pensa, o Magalhães não ia na nau Vitória, aquela que regressou. O Magalhães ia na nau Trinidade. Esta nau é depois aprisionada nas Molucas por uma expedição portuguesa, que inclusivamente vai aprisionar o Gonçalo Espinosa, portanto, que comandava a expedição à época, quando dá ordens ao Elcano de regressar na Vitória. E toda a documentação, toda a cartografia foi aprisionada pelos portugueses. E veio 2 anos depois para Lisboa. Portanto, regressou tudo a Lisboa. Onde é que poderá estar? O que é feito disso? Não se sabe. Podem ser documentos que tenham desaparecido e tenham sido destruídos quando o terremoto, muita coisa do terremoto muito arquivo, de Lisboa, portanto, que tenha desaparecido, mas pode também andar por aí, porque há muita coisa em que é necessário ainda aprofundar. Aliás, dentro desta lógica de investigação e de conhecimento, etc., vai já sair em breve num trabalho notável coordenado pelo professor Henrique Leitão, que é precisamente sobre o Estreito de Magalhães. É um estudo e uma compilação de testemunhos e de cartografias e de imensos documentos que nos mostram como é que foi a navegação, desde o tempo de Magalhães até ao século XVII, precisamente numa evolução, num desenvolvimento de conhecimento sobre o Estreito, que é extremamente difícil, navegar. Lá está, é um conteúdo no qual a estrutura da missão está profundamente associada e na qual patrocinou, portanto, este trabalho. É um estudo importantíssimo. E vai ser singular, porque traz relatos notáveis de como é que houve esse desenvolvimento, esse conhecimento, e aliás o título é muito curioso, que é Fernão Magalhães atravessando as portas do Pacífico. Porque de facto o Estreito de Magalhães são as portas para o Pacífico. E este é um dos marcos, a descoberta do Estreito de Magalhães é um dos marcos. Portanto, há aqui imensos projetos, voltando à questão, há imensos projetos de que poderia falar.
Todos os projetos associados à escola, à formação de formadores, que esteve muito orientada para projetos desse tipo. Houve um projeto notável, muito interessante, com as escolas profissionais, que foi os sabores e os aromas das viagens de Magalhães, envolvendo as escolas profissionais, não só do Ministério da Educação, mas também das escolas do Ministério da Educação associadas ao turismo e também à formação profissional do IFP, que levaram a que aqueles que concorreram, isto foi um concurso entre escolas profissionais, tivessem desenvolvido um conhecimento muito interessante, precisamente do ponto de vista da gastronomia, da cultura, portanto, de todos estes territórios, e de que maneira é que houve esta, digamos, no processo de globalização que se segue a tudo isto, de maneira que houve todas estas interações e ao longo do oceano que nos separava, e que é com Magalhães, com a expedição de Magalhães, que passa a ser o oceano que nos une, se desenvolveram as correntes culturais, as correntes económicas, etc., que enriqueceram de muita maneira, nomeadamente a gastronomia, e, portanto, com todos estes projetos. Portanto, há imensos projetos, o GLEX foi um deles, todos os projetos associados à rede de universidades, portanto, associadas a este processo, e, portanto, estas exposições, conferências, colóquios, aquelas situações são muito comuns, mas toda a dinâmica, sobretudo educativa, formativa, etc., foi notável, sendo que houve um culminar em 2019 que tem a ver precisamente com a celebração do início da viagem, não é? Que tivemos aí um conjunto de iniciativas e dava nota, por exemplo, um projeto que não teve diretamente a ver com a estrutura de missão no início, mas que demonstra como é que isto alcança, o alcance que isto tem e as dinâmicas que isto cria, algumas delas que nos ultrapassam, digamos, aqueles objetivos iniciais. Houve uma exposição, da qual resultou agora um livro que foi apresentado precisamente aqui no Espaço Miguel Torga na semana passada, de um projeto chamado Marinhas da Esperança. Exatamente. Que projeto é este? É nada mais nada menos que um projeto que vários hospitais, há uma coordenação aqui para o Hospital de São João, mas estão envolvidos vários hospitais do país, que em associação com hospitais de Espanha e de Itália, este projeto levou a que crianças que estão internadas nestes hospitais em situação muito difícil, estas crianças, através, lá está, de toda esta dinâmica de estudo e com a inspiração, neste caso aqui, na viagem de circunnavegação e em Magalhães, e na interpretação que fizeram trabalhos notáveis, fizeram uma exposição fantástica, criaram aqui, digamos, uma dinâmica inspirada em Magalhães, precisamente neste sentido, que é superar as dificuldades, os desafios, a esperança, não é? De ultrapassar tudo isso, também a dificuldade em que eles próprios estão, e isso resultou num trabalho que eu acho maravilhoso. E, portanto, há aqui imensos projetos em que se alicerça, e há um em particular que eu gostaria que aconteceu em 2019, que está referenciado na resolução número 52, portanto, nesse leque de projetos, e que foi agora a apresentação, digamos, do resultado desse concurso, que foi o quê? Com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, houve o lançamento de um concurso sobre inovação e desenvolvimento tecnológico. E a verdade é que esse projeto tinha um valor muito importante associado, 2.300.000 euros. Inicialmente eram 2 milhões, mas, digamos, foi aumentado. Houve esse projeto superou as expectativas. E a verdade é que o projeto acaba de anunciar, portanto, e foi precisamente no dia 20, se anunciaram os 8 projetos, digamos, contemplados com uma bolsa e que foram premiados, e que são importantes projetos de investigação, de inovação, na área precisamente da monitorização observação e monitorização do planeta, na área climática, portanto, alterações climáticas, etc., na genética, na biodiversidade. Portanto, temos aí um conjunto de projetos notáveis em várias áreas. E lá está, é um incentivo inspirado em Magalhães, e se assistiram à apresentação desses mesmos projetos, que vão desde projetos que têm a ver com abelhas, a projetos que têm a ver com a monitorização do oceano, a projetos que têm a ver com o ADN, portanto, associado também às migrações, no contexto da própria rede, etc., são todos eles projetos extremamente válidos e notáveis. Portanto, esses são as grandes referências e a importância, porque é uma pegada que nós queremos deixar. Ou seja, são projetos, evidentemente que não podemos garantir o sucesso desses projetos, mas não deixam de ser projetos e avanços importantes e, sobretudo, estímulos importantes
em busca do conhecimento. E é isso porque pretendemos. A Global Exploration Summit foi uma, e agora estamos lançados também, por exemplo, agora tendo em conta também este problema que estamos a assistir, com a rede de Universidades Magalhãnicas, nós agora estamos a avançar com um projeto que é nada mais nada menos que um curso online. Só que um curso online envolvendo todas as universidades da rede magalhãnica. Onde isto permite imediatamente uma questão muito interessante, que é sobre não só o passado, não só sobre a história da viagem, as suas consequências e tudo isso, mas de que maneira que as coisas se colocam, digamos, 500 anos depois. Magalhães dá-nos a primeira visão global do mundo, digamos assim, como o mundo oceano. O próprio, digamos, a partir daí percebe-se que se calhar a designação do planeta está mal, não está mal dada, devia ser planeta oceano, e portanto dá-nos um mundo de diversidade humana, de diversidade natural, mas há aqui, digamos, neste contexto um fator importante, que é precisamente esta vantagem de que, associado a Magalhães, nós temos consequências muito importantes de como vemos o mundo 500 anos depois. Na questão do oceano, por exemplo, a intercomunicabilidade entre os oceanos, que se demonstra pelo Estreito de Magalhães, hoje percebe-se que as alterações climáticas têm a ver com vários fatores, da ação humana, digamos, sobre o planeta, mas sobretudo sobre o oceano. Digamos, o aquecimento global, o efeito que está a ter no oceano, e isto tem a ver porquê? Porque o oceano é só um. E, portanto, o facto de ser um oceano, um único oceano, com vários nomes, não é? Mas ser um único oceano, e haver, por exemplo, uma corrente, que é uma corrente vertebral, que passa sobretudo muito a sul, muito junto à Antártida, que neste momento está a aquecer, que vai depois criar interações, digamos, em todas as outras correntes, vai promover alterações em todas as outras correntes, e com tudo isso, as alterações do próprio clima. Portanto, como é que a casa da humanidade, como Magalhães nos demonstrou, e 500 anos depois não temos outra, como é que ela se comporta, como é que ela está, como é que nós tratamos dela e como é que nós nos sentimos nela. Isto são aspectos que são fundamentais para a nossa reflexão. E, portanto, toda a dinâmica de projetos vem um pouco nesse sentido. Olhar para o passado, aprender com o passado, aprofundar esse mesmo conhecimento, transportar isto para a atualidade e, sobretudo, uma outra questão. Magalhães criou essa conectividade, digamos, essa relação com o mar que nos une. É muito importante que 500 anos depois a gente ligue aquilo que ainda não está ligado. E, sobretudo, no efeito de trabalho em rede, e por isso a nossa aposta no trabalho de redes é algo fundamental. Por um lado, para tentarmos regular e travar esta globalização desenfreada, mas por outro lado, através desta cooperação de redes, nós podermos coletivamente desenvolver soluções para os problemas globais. Hoje os problemas não são locais. Há problemas locais, como diz, mas temos grandes problemas globais. E para grandes problemas globais tem que haver soluções globais. E as soluções globais constroem-se. E tem que se procurar soluções para elas de forma global também. E esta participação coletiva integrada é importante ao nível das escolas, ao nível das universidades, ligando as múltiplas instituições e ligando também os locais. Ou seja, os locais são os locais da região. É a região do Douro, e a região do Minho, e a região de Lisboa, e a região do Algarve, e não sei quantos, com o mundo. E, portanto, para isto também servem estas comemorações, para criar estas ligações, estas interações, estas dinâmicas. Bom, a verdade é que falamos de muita coisa, mas há ainda muito mais. É muito fácil até descobrir a informação. Ela está disponível praticamente na internet, à distância de uma pesquisa. Há, de facto, por exemplo, não falamos, mas há também iniciativas, mesmo para o tecido económico dos países que englobam a Rota de Magalhães, mas também porque o nosso tempo não nos permite chegar a todas, porque, de facto, são bastantes. Eu agora perguntava-lhe, agora que já alguma atividade já está no terreno, bastante, aliás, o que é que tem sentido do público que vai acompanhando? Esta influência que nos foi descrevendo de Magalhães não era conhecida de forma tão ampla como aquela que nos apresentou aqui. Teve essa sensação? Não, isto é um processo gradual, não é? Isto é um processo dinâmico, é um processo gradual, e à medida que estas iniciativas se vão desenvolvendo, que elas próprias também vão criar as suas dinâmicas e vão criar os seus efeitos, digamos, de rede, mesmo no contexto da informação.
Há algo que eu tenho que reconhecer, que há muita coisa que se faz que não está suficientemente promovida e suficientemente divulgada. Há projetos bandeira, que são a própria televisão se associa a eles, o caso, por exemplo, da viagem das Sagres, em que a própria RTP e a TVI e a SIC, as estações de televisão, portanto, embarcaram a bordo das Sagres, etc. Mas há muitos outros projetos e muitas outras iniciativas que se começa agora a perceber até o alcance que elas estão a ter pelas dinâmicas que elas que estão a acontecer. E há outras, por exemplo, há pouco tempo, eu senti uma pessoa extremamente entusiasmada que veio fazer uma proposta muito interessante, que é, por exemplo, a criação de webisódios, que são séries animadas para a web, tendo em conta este contexto. Quem? Estamos a falar de Mário Augusto. Ou seja, Mário Augusto entusiasmou-se pelo Magalhães de tal forma que queria participar neste projeto. E claro que nós aderimos imediatamente a essa situação. E são várias, até inclusivamente várias instituições, empresas, nomeadamente também da cultura, o caso, por exemplo, da Foco Lunar, que neste momento está com um conjunto também de episódios na rádio, na Zig Zag, e para além de terem desenvolvido um espetáculo extraordinário que inclusivamente apresentaram em Lisboa e que neste momento está também a ser trabalhado para ser adaptado às escolas. Ou seja, criam-se aqui dinâmicas muito fortes e isso vai permitindo criar estes impactos e, por outro lado, estabelecerem aqui este efeito, digamos, em espiral, em bola de neve. Também no plano internacional foi pena, de facto, estas comemorações terem ficado bastante limitadas, bastante condicionadas, sobretudo aquelas que pretendíamos ter no Chile e não só, porque a viagem da Sagres era a circunnavegação das comemorações. E aqui havia o envolvimento das escolas, havia o envolvimento de universidades, até em Timor estava preparada uma grande iniciativa também envolvendo a Universidade de Timor. Nós, com a Universidade de Timor, estabelecemos, por exemplo, um protocolo para a construção de um roteiro digital sobre a viagem e sobre a naturalidade dos tripulantes. São projetos muito giros que envolvem as universidades. Portanto, temos aqui muito trabalho pela frente. E vamos continuar a conhecer esse trabalho já a seguir ao nosso olhar pela região. Foi recentemente aprovado o projeto COA Climate Risk. O impacto das alterações climáticas e medidas de adaptação para as principais culturas agrícolas na região do Vale do Coa, que visa avaliar os impactos das alterações climáticas sobre as principais culturas agrícolas no Vale do Coa. Os dados recolhidos irão contribuir para calcular uma zonagem bioclimática de alta resolução das culturas selecionadas em climas atuais e futuros, com previsão até 2100. Este projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e ronda cerca dos 222 mil euros. Com o objetivo de proteger os mais vulneráveis, alargando o leque de locais para receber a vacina da gripe, nomeadamente às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, a Câmara de Saborosa vai, através do programa Vacinação SNS Local, desenvolvido pela Associação Dignitude, com participar a administração da vacina contra a gripe sazonal nas farmácias locais, de forma a que esta vacinação seja gratuita para estas pessoas. O município de Torre de Moncorvo dispõe de um projeto que pretende ligar as duas margens do Rio Douro, entre o Museu do Coa, no concelho de Vila Nova de Foz Coa, e o Alto da Barca, no Peredo dos Castelhanos, em Torre de Moncorvo, através de uma ponte pedonal que será a maior ponte pedonal suspensa do mundo. O projeto prevê ainda a construção de uma rede de passadiços e caminhos pedonais que interliguem os principais pontos de interesse, a pavimentação de caminhos públicos rodoviários de acesso à ponte pedonal e miradouros e a construção de uma nova ponte rodoviária sobre a Ribeira do Arroio. O Concelho de Sernancelho conta agora com 26 oleões para a recolha e reciclagem dos óleos alimentares usados. A iniciativa, que abrange todas as freguesias e localidades, tem como objetivo a correta separação e deposição deste tipo de óleos domésticos, a recolha seletiva, o transporte e o encaminhamento para tratamento. O destino final destes óleos é a reciclagem para a produção de biodiesel. Os sensores aplicados nos oleões estão ligados em rede móvel, garantindo a recolha de dados em tempo real, o que aciona a gestão das rotas e recolhas e procede imediato à sua substituição. A exposição coletiva Compaixão, que junta na Igreja do Convento de São Filipe de Neri, em Freixo de Espada à Cinta, 16 artistas plásticos e escultores de 3 nacionalidades. Está de portas abertas para o público até janeiro do próximo ano.
Esta é a segunda exposição temporária a ter lugar na Igreja do Convento, que alberga, no âmbito de um protocolo celebrado entre o município e a Diocese de Bragança-Miranda, o Museu dos Missionários. A Universidade sempre no ar! Estamos então de regresso para a segunda parte do nosso Para Cá dos Montes. Continuamos a dar a volta ao mundo, e que volta ao mundo tem sido esta, com o Fernando Magalhães, com as suas peripécias, mas também com o trabalho da estrutura de missão. Connosco José Marques. Temos já falado na primeira parte do nosso programa, falamos várias vezes na questão da expedição do navio Escola Sagres, que no fundo ia recriar a viagem feita por Magalhães, com todas aquelas iniciativas que referiu. Essa viagem foi interrompida por causa da pandemia. Tem alguma ideia de quando é que poderá ser retomada? Bom, ela só será naturalmente retomada havendo condições, digamos, para a poder retomar. E as condições não são só condições nossas e do próprio navio e da sua tripulação e tudo isso. Porque o navio não vai viajar e, portanto, o navio vai fazer escalas. Vai fazer escalas e a lógica é precisamente permitir essa interação com os territórios e, portanto, essa dinâmica, portanto, com esses países, com esses locais. A viagem da Sagres estava pensada, ou melhor, foi pensada, estava gizada dessa maneira, de uma forma diferente da que fez Fernão Magalhães. E isto porquê? Porque, como sabem, havia uma estratégia de ter a Sagres como Casa de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio e a Sagres poder estar no dia 21 de outubro em Punta Arenas, no Chile. E, portanto, não era possível fazer a viagem para articular estes, digamos, conjugar estes dois importantes objetivos, portanto, estar em Tóquio e estar em Punta Arenas, não era possível fazer a viagem tal qual como a Magalhães fez. Então, a viagem estava estabelecida precisamente pela rota dos portugueses, ou seja, pela rota que também Magalhães fez quando foi para a Índia, ou seja, a rota foi ir até lá em baixo, até Buenos Aires, e essa não fazia parte da rota, digamos, dos portugueses, mas ir até Buenos Aires, aí sim, seguindo a rota de Magalhães. Portanto, o navio Escola Sagres esteve no Rio de Janeiro, como sabemos, o próprio Magalhães também esteve onde é hoje o Rio de Janeiro. Aliás, tem um episódio muito curioso, para quem não sabe, que a bordo da expedição vai um português, um capitão português, João Carvalho. E o João Carvalho já tinha estado no Brasil numa expedição do Pedro Álvares Cabral. E tinha-se apaixonado. E a verdade é que quando agora vai com o Fernão Magalhães, vai de novo encontrar a sua parceira, portanto, e vai encontrar um filho que reconheceu, ou seja, digamos, de facto, ele aceitou, portanto, como filho, e pede ao Magalhães para que o Juanito entrasse na expedição. E a verdade é que temos o primeiro carioca a entrar também nesta expedição, que é notável, a entrar nesta expedição, porque Fernão Magalhães aceitou, e portanto vai o Juanito também, o primeiro carioca explorador, a entrar na viagem de circunnavegação. Bom, a Sagres depois esteve em Punta del Este, portanto no Uruguai, Montevideo, onde houve aí também um conjunto de iniciativas também muito interessantes, envolvendo, para além das autoridades locais, os nossos postos diplomáticos, com várias iniciativas que aí decorreram, também empresariais, como já referi, com a própria AETUR também envolvida neste processo, e com outras empresas que também se associaram dos pontos do país. Houve, aliás, também a Câmara de Oeiras, que também esteve envolvida, e várias empresas, desde o Moscatel, daqui também o Fabaído, também o Fabaios, etc., também estiveram envolvidos neste processo. Depois foi, portanto, de Punta del Este foi para Montevideo, de Montevideo para Buenos Aires. De Buenos Aires, a lógica, e assim o fez também, era atravessar o Atlântico até a cidade do Cabo, e depois então seguir pelo Índico e fazer a viagem, portanto, ao contrário, ou seja, por Oriente, estar nos Jogos Olímpicos, em 10 de junho estar comemorar-se o Dia de Portugal em Timor, portanto,
e estar nos Jogos Olímpicos e depois seguir a atravessar o Pacífico, depois de passar também por Cebu e passar pela Indonésia, pelas ilhas, lá está, pela ilha de Tidor e Ternate, que foram os locais, eram os objetivos de Magalhães, descer o Pacífico numa viagem extraordinária, portanto, fazer a travessia do Pacífico em sentido contrário até Punta Arenas. A verdade é que isso não se concretizou. Não sabemos quando é que a viagem poderá ser retomada. Ela, evidentemente, que agora já terá que ser realizada de uma outra maneira, não que os objetivos estavam pensados. Havia aqui um objetivo muito interessante associado à presença da Sagres em Punta Arenas, que era um embarque de jovens universitários das várias universidades, portanto, da rota, no desenvolvimento de uma residência artística, que era digamos, um projeto também interessantíssimo. Neste momento acredito que possa estar em cima da mesa a análise da Sagres participar nos Jogos Olímpicos, como sabemos houve a reprogramação, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não sei como é que essas situações, isso não depende. Será portanto, pontual. Estaremos a ver como é que as situações, agora, seja a solução que for, e caso a Sagres, portanto, retome, como é expectável que possa vir a retomar a sua viagem, evidentemente que faremos também a reprogramação possível com as diversas instituições com quem tínhamos programado isto, sejam elas escolas, sejam elas universidades, sejam elas instituições culturais, sejam elas as nossas associações e a nossa diáspora, que tem aqui um papel notável, e já o teve também, quer no Uruguai, quer na Argentina. E, portanto, naturalmente que iremos fazer os ajustamentos necessários, e isto convoca, naturalmente, a um esforço e, digamos, um empenho nisto, mas seguramente que alcançaremos isto, porque há um interesse, e nota-se um interesse muito grande. Aliás, ainda amanhã mesmo, vou ter uma conferência, ou melhor, uma pequena reunião com alunos e com professores da Escola de Portugal em Punta Arenas, para onde vão 3 barquinhos que a estrutura de missão adquiriu. Este é um projeto muito interessante. São 3 barquinhos que estão munidos de um sistema, são 3 mini-veleiros, munidos com um sistema de GPS e ao qual está associado a uma aplicação. Estes 3 barquinhos, quem vai embarcar nestes mini-veleiros? As escolas portuguesas. Escolas Magalhães, a Escola Azul, que aliás tem tido um trabalho muito interessante nesta matéria digamos, do desenvolvimento de projetos associados a estes mini-veleiros. E as escolas vão embarcar como? Vão embarcar com mensagens, com trabalhos, com situações em PN, portanto com vídeos de apresentação de quem são, de onde são, de como são, apresentando a nossa região, apresentando o nosso Douro, etc. Caso haja o envolvimento aqui de escolas, portanto, aqui da região. Vão ser introduzidos, portanto, essas mensagens e esses trabalhos nos veleiros. Os veleiros vão viajar para o Chile, vão viajar para a Escola Portugal e para a Escola Magalhães, vão dar-se a conhecer, ou seja, atenção que estes mini-veleiros têm os nomes das 3 naus que fizeram a travessia do Estreito, Trindade, Vitória e Conceição. E vão apresentar-se às escolas. Os trabalhos das nossas escolas vão aí ser analisados, digamos, visualizados, e, portanto, isso vai permitir criar depois dinâmicas com as nossas escolas. E o que é que vai suceder? Vamos convidar a que as escolas do Chile, sobretudo do Estreito de Magalhães, ali na zona do Estreito e Terra de Fogo, se integrem, portanto, embarquem também nos veleiros com também os seus trabalhos, etc. A ideia é lançar os barquinhos no Estreito, as escolas e qualquer um de nós poder de alguma maneira seguir os barquinhos e perceber as correntes, porque aquilo tem também um sistema de monitorização de temperatura de águas, etc. Portanto, percebermos por onde é que eles andam e como é que são ali as correntes, etc. Fazer um estudo dessa natureza. Evidentemente que estes mini-veleiros funcionam muito bem em alto mar, mas ali é um estreito, que apesar de ser bem largo, tem algumas zonas bastante estreitas, o que pode levar a que alguns destes mini-veleiros fiquem encalhados a algures, embora eles estejam referenciados com GPS. A ideia, estamos a negociar, ou iremos negociar com as autoridades, e sobretudo também com a Marinha do Chile, com o apoio naturalmente da nossa Embaixada, com o apoio das autoridades, nomeadamente o município de Punta Arenas, etc., a possibilidade de depois alguém, portanto, haver
digamos, os mini-boleiros serem levados até o Pacífico e depois aí sim serem largados no Pacífico e, portanto, podermos assistir e vermos até onde vão os veleiros. Se para a Austrália, se para as Filipinas, o que é que vai acontecer quem é que embarca ou quem é que poderá também embarcar nesses mini-boleiros. No final, vamos tentar recuperar, daqui a um ano e meio, vamos tentar recuperar esses mini-boleiros e vamos explorar o conteúdo que esses mini-boleiros, é lógico que é a mensagem na garrafa, não é? Sim, e explorar esse conteúdo e provavelmente fazermos com isso uma edição que tanto pode ser em livro, como pode ser em vídeo, como pode ser dependente naturalmente dos conteúdos que os mini-boleiros transportaram. Portanto, é um projeto que lá está, tenta ligar e tenta levar a que também as nossas crianças percebam, portanto, haja um estudo de por onde é que os boleiros andam, que territórios são aqueles, que culturas ali existem e criar estas pontes. Portanto, somos aqui uns construtores de pontes. Tal como foi Fernão Magalhães, exatamente. Ainda antes da eclosão da pandemia, era conhecido o desejo de que o Papa celebrasse na Argentina uma missa. 500 anos depois da primeira a ir rezada pela expedição de Magalhães. É algo que poderá acontecer? Não, eu duvido muito disso. Aliás, sempre pus algumas reticências relativamente a essa matéria. Evidentemente que era um desejo do município de Porto de São Julián. E posso-vos dizer que na semana passada aconteceu uma missa que foi celebrada, portanto, através do webinar, a ser assistida em Porto de Santa Cruz, que foi onde naufragou, que fica um pouco mais a sul de Porto de São Julián, que foi onde naufragou a nau Santiago, com o município de Ponta Barca. A missa foi celebrada em Ponta Barca, estando a assistência não só em Ponta Barca, mas também na Argentina, em Porto de Santa Cruz. Essa cerimónia com a presença do Papa nesse local é muito difícil. Eu explico porque é muito difícil. São zonas muito remotas, são zonas muito distantes dos aeroportos e dos grandes centros e que, não, na minha perspectiva, a presença do Papa convocaria logo à criação de um conjunto de infraestruturas gigantescas, porque, naturalmente, havia a tendência natural, acredito, de haver uma grande participação e, portanto, não haver condições para poder acolher toda aquela gente em segurança e, digamos, e com transportes e com todas as condições logísticas necessárias para uma cerimónia desse tipo. No entanto, foi uma aspiração, portanto, foi um desejo e foi um desejo manifesto, mas estavam previstas as importantes cerimónias religiosas, nomeadamente envolvendo o bispo, digamos, toda aquela área, de toda aquela região, e, portanto, isso não impedia, até com as novas tecnologias, que o Papa não pudesse aí também estar com uma mensagem e, portanto, estar aí de alguma maneira também presente. A verdade é que não deixou de ser, e eles marcam muito isso, porque é em Porto de São Julián que oficialmente se percebe, através disso, que se realiza a primeira missa católica, digamos assim. E, portanto, isso, sobretudo para os católicos, e sobretudo para os católicos argentinos, etc., sim. Era um momento, e sobretudo para os naturais de toda aquela região, portanto, da Patagónia, que viram aí uma excelente oportunidade. Foi pena que esta situação da pandemia condicionasse tudo isso, condicionasse estas cerimónias, mas reparem, com um simbolismo extremamente importante, este desejo e, no fundo, esta atitude que tiveram de, com Ponta Barca, mesmo assim, com todas essas condições, realizar e pôr na web e celebrarem uma missa, portanto, e isso só é de louvar. E isso é demonstrativo de como, 500 anos depois, se mantém viva, não é? Esta marca, no fundo, esta relação e esta interação e, no fundo, este legado mantém-se vivo e, digamos, e renova-se continuamente. E, portanto, quando é que... Há pouco falávamos que Fernão Magalhães, durante muitos anos, tinha direito a um cantinho nos livros de história, porque fez a circunnavegação, mas que era mais um traidor do que propriamente alguém que tinha dado novos mundos aos mundos, tal como os outros portugueses deram, não é? Mas eu próprio, acho que das minhas aulas de história não se falava muito falava-se obviamente, mas passava-se
facilmente ao lado. Quando é que percebeu que a Fernão Magalhães podia ser a base de uma estratégia de desenvolvimento, não só enquanto Presidente da Câmara de Sabrosa, e acrescentaria, depois do que falamos aqui hoje, também um impulsionador para que outras áreas, falamos há pouco da investigação, se pudessem estimular e encontrar aqui uma referência, um farol, uma motivação para que Portugal também avançasse noutras áreas. Quando é que sentiu que isso podia acontecer? Vamos lá ver. Isso faz parte de qualquer estratégia de desenvolvimento de um determinado território. Ou seja, quando se define uma matriz orientadora de um plano de ação de desenvolvimento de um determinado território, o que é que nós devemos olhar? Nós devemos olhar primeiro para o nosso potencial endógeno. E o potencial endógeno é só o nosso potencial produtivo. Também o nosso potencial simbólico, o nosso potencial cultural, são um conjunto de importantes referências e de recursos que tornam o nosso território, de alguma maneira, diferenciador e singular. Ora bem, pois eu, precisamente, quando sou eleito Presidente de Câmara, a primeira preocupação que tenho é definir, digamos, precisamente este plano, e, portanto, uma ação programática e orientadora com todo um referencial em vários domínios de atuação. E há um que, naturalmente, até porque sou natural de Sabrosa e estudei no Externato Policial Fernão Magalhães, o Fernão Magalhães esteve sempre associado, digamos, no fundo também me inspirou a conhecer Fernão Magalhães. Eu sou apaixonado pela história e este facto de ter não só estudado no Externato Policial, mas de viver num local onde se falava imenso Fernão Magalhães, e onde o Fernão Magalhães tem ali uma importante referência e digamos uma importante memória coletiva. O que é que eu tentei associar? Sobretudo as grandes referências que temos associado a Sabrosa. E temos logo um expoente que é, digamos, na cultura, que é naturalmente Miguel Torga. E por isso hoje temos o Espaço Miguel Torga em Sabrosa, não é? Portanto, mas naturalmente havia uma outra referência, e esta no plano, digamos, internacional, e eu há muito tempo, não só pela dedicação, digamos, e pelo interesse em estudar e aprofundar o Fernão Magalhães e a sua expedição e tudo isso, mas há muito tempo que eu já tinha referenciado que o Fernão Magalhães abriria muitas portas, e depois pude perceber isso. O Fernão Magalhães é, de facto, a figura mais universal que tem o país, não é? Que tem a região. É o país. E o Magalhães abre, efetivamente, imensas portas. Abriu umas portas da NASA, com a maior das facilidades. Abriu umas portas nas Filipinas, aliás, aquilo que eu tentei foi estabelecer precisamente a ligação entre o alfa e o ômega, digamos, entre esta lógica, não é? E não imaginam a facilidade com que eu chego às Filipinas e, falando em Magalhães, quer dizer, até mais reconhecido que cá. Mas longe, repara, eu fui instituído Cavaleiro da Ordem de Rizal nas Filipinas, portanto, que é uma instituição associada ao grande ideólogo da Revolução Filipina, portanto, o grande herói, digamos, da Revolução Filipina, um médico, um pacifista, digamos, um pouco o Gandhi lá do local. E a verdade é que eu, sem saber muito bem quem era José Rizal, não é? Depois ia perceber, com a maior das facilidades, portanto, o facto de vir do país de Magalhães, da terra de Magalhães, etc., portanto, me colocam e, portanto, me dão aqui uma janela de oportunidades para imensas situações. Lá está, de estabelecer ligações no plano político, no plano económico, etc. Aliás, eu tive a oportunidade, inclusivamente só para terem uma ideia, eu fui convidado a estar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, digamos, ali de Assuntos Exteriores, portanto, das Filipinas, e houve uma reunião com todos os diretores-gerais, em que o ministro, o secretário de Estado, lá um governo presidencialista, portanto são secretários de Estado, o secretário de Estado, na altura o Rómulo, que era secretário de Estado, portanto, dos Negócios Estrangeiros, podemos dizer assim,
a mensagem é esta: tudo o que Portugal precisar para este projeto não é para colaborarmos. E nós tínhamos acabado de encerrar a embaixada em Manila, ou melhor, nas Filipinas, e as Filipinas encerraram a embaixada em Lisboa. E a verdade é que, na altura, nessa mesma reunião, disse: alguém tem que dar o primeiro passo, e isto era muito importante, era que retomássemos as relações diplomáticas. E, portanto, a verdade é que dois anos depois, as Filipinas reabriram a embaixada em Portugal. Não sei se fui eu que com esta nem sequer vou aquilatar e analisar essa por aí, mas a verdade é que Magalhães, seguramente esta relação também com Magalhães ajudou a isso. Claro. E isso deu-se no Chile, isso deu-se, como disse, na NASA, isso deu-se na Argentina, isso deu-se em vários países, que quando abordamos o Magalhães, e digamos a referência Magalhães, etc., abrem-se imediatamente as portas e percebe-se que isto é uma janela de oportunidade, porque referencia um legado muito importante. 500 anos depois, Magalhães continua a dar novos mundos ao mundo e a abrir-nos as portas por todo lado. Foi pena ter feito isto pelos espanhóis, mas isso nós desculpamos. A inspiração está cá e ele é português. E na verdade, neste espírito da globalização, se calhar a Península Ibérica, no que é o contexto mundial, é quase a mesma coisa, não é? Não querendo aqui levantar... Não, a verdade é que ele faz isto ao serviço de Espanha, pronto, desiludido com o Dom Manuel, ele na prática acaba por pedir permissão para isso. E, claro, portanto, mas na altura, digamos também evidentemente que o projeto dele coloca, digamos, alguns problemas à coroa de Portugal, aos interesses da coroa da coroa portuguesa. A verdade é que na altura, nós temos que perceber que na altura havia imensos portugueses a trabalhar para a coroa de Espanha, portanto para o Reino de Castela, assim como havia imensos espanhóis e de outros países a trabalhar e portanto e a interagirem muito diretamente, portanto, nos projetos da coroa portuguesa. E a verdade é que Magalhães vai ao serviço da coroa de Espanha com um grupo de portugueses. Não levou aqueles que queria, porque queria levar muitos mais, mas foi limitado. Portanto, os próprios espanhóis tiveram cuidado de limitar, de controlar isso. Houve aqui, digamos, muitas tricas e muitas picardias quer do lado de Portugal, quer também do lado de Espanha, porque também houve aqui um papel muito importante no sentido de condicionar a expedição e, sobretudo, o sucesso da expedição e, sobretudo, até que ela se viesse a concretizar por parte de Portugal. A verdade é que Magalhães, um pouco contra tudo para todos, e o Magalhães demonstra uma genialidade extraordinária. E demonstra a genialidade de várias maneiras. E se olharmos bem, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que eu acho muito curioso. O Fernão Magalhães vai para Sevilha, o único sítio onde era possível concretizar o seu projeto no mundo, era a cidade, era em Sevilha. Ele vai para Sevilha e chega a Sevilha em outubro de 2017. Reparem, ele vai como um imigrante, não é? Portanto, vai um indivíduo que não vai sozinho, vai, digamos, com a sua família, com o grupo de amigos e com alguns dos seus, digamos, dos seus colaboradores na área científica, etc. Vão todos para a Espanha. E Magalhães monta algo de forma engenhosa, e aqui é notável, que consegue criar um lobby de tal maneira poderoso, portanto, que em março já está a fazer a capitulação, ou seja, a assinar o contrato com Carlos I. Repara, ele chega em outubro a Sevilha, é um estrangeiro, portanto, é português, no fundo, portanto, pode haver muita desconfiança relativa, e ele, num espaço de tempo recorde, está a assinar o contrato. E agora, reparem, ele estrutura e organiza isto de tal maneira e em 1516, portanto, um ano antes, ainda ele está em Portugal a negociar com o Dom Manuel, ele envia uma carta ao seu amigo Francisco Serrão, que está internado, que está nas Molucas, que está lá bem de vida, que está lá numa situação muito privilegiada, com Magalhães aí, que também quer vir a estar, não é? Portanto, também ambiciona isso. E o Fernão Magalhães manda-lhe uma carta que eu acho notável. Manda-lhe uma carta a dizer assim: tu espera por mim que eu vou ter contigo, ou pela via dos portugueses, ou pela via dos espanhóis.
O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer hoje em dia que, imaginem um almirante americano dizer que daqui a um ano, ou daqui a um ano e meio, está a comandar uma frota russa. Ninguém vai acreditar, toda a gente vai dizer que o senhor é tolinho, está a ver? Ou vice-versa. Claro. Pois o Magalhães era isso que estava a dizer. O Magalhães, em 1516, ao dizer isto, a convicção com que o homem está. Ou vou por estes, ou vou por ali. Mas espera por mim que eu vou ter aí contigo. Esta certeza, esta determinação é algo notável. E ele, de facto, monta uma engenharia, vai ter com as pessoas certas, consegue mobilizar as pessoas certas, consegue convencer toda a gente e, num espaço de tempo recorde, está a falar com o rei. Coisa que o Dom Manuel nunca imaginou que o Magalhães pudesse sequer chegar à fala de Carlos I ou se aproximar dele. A verdade é que foi, convenceu e liderou. Muito bem. Tempo agora para a nossa... Uma palavra sobre. Sim. Começas tu. Mas é melhor explicarmos. Sim, força. Uma palavra sobre é um jogo em que nós damos uma palavra e damos um determinado tema e tem que nos responder com uma palavra. Portanto, isso é difícil. Dentro do possível. É possível. A primeira, Fernando Magalhães. Fernando Magalhães, pioneiro. Uma palavra sobre a globalização. Globalização fala em redes. Espanha, um parceiro. E já agora Portugal. Portugal, um desígnio para o mundo. E para terminar, Ana? tu és muito mauzinho. Juan Sebastián Elcano. Uma figura incontornável, importante. Já disse várias palavras, mas é de facto. E agora se calhar pode dizer mais que uma palavra, não muito mais. Uma palavra para todos aqueles que na região, tal como Magalhães, insistem em ter horizontes largos. Eu acho que todos aqueles que insistem em ter horizontes largos são heróis no contexto em que estamos. Ou seja, a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade empreendedora, a nossa capacidade que é demonstrada. Repare, nós hoje somos herdeiros de algo da construção de uma região que é notável. Eu acho é que temos que ser seguidores e, portanto, temos que de alguma maneira dignificar e valorizar o legado que temos e projetar-nos no futuro. E projetar no futuro com isso, com conhecimento, com capacidade empreendedora, tal qual é. No fundo, é tudo isto inspirado também naquilo que são os princípios que eu aqui advogo associados ao Magalhães, não é? Esta capacidade, esta solidariedade, este empenho, esta dedicação e esta determinação. Mas, sobretudo, há uma coisa que é muito importante que Magalhães teve, é a visão. É sermos visionários e olharmos para o futuro com essa determinação e com essa visão de que a nossa região tem um potencial extraordinário e que, sobretudo, dependemos de nós. Apesar de também dependermos dos outros, dependemos, sobretudo, de nós. É verdade. Nós tínhamos aqui uma última questão para lhe colocar. Acho que vou colocar na mesma, embora também já tenha apontado de alguma forma que esse é um cenário ainda se calhar longínquo. Já este ano apontou à Renascença que a candidatura da Rota de Magalhães a Património da Humanidade da Unesco poderia ser uma possibilidade. Este é um processo demorado, mas ao mesmo tempo urgente, ou não? É um processo, digamos que é um dos grandes pilares, uma das grandes marcas que nós gostaríamos de deixar no contexto dos 500 anos da celebração, portanto, da circunnavegação, da primeira volta ao mundo. É um processo que vai ser demorado, não vai ser concretizado até 2022 o reconhecimento, seria impossível, porque todos sabemos o tempo que esta situação demora, e aqui mais do que nunca pela complexidade que envolve. E porquê que é complexo? Primeiro, a ser possível este reconhecimento, será o primeiro património classificado à escala global. Portanto, ou seja, transnacional, global. Porque as rotas transnacionais que existem são a Rota da Seda, a Rota dos Incas, etc., mas confinadas a mas esta é global.
Isto implica, naturalmente, todo um trabalho e todo um desenvolvimento de inventariação de todo este património, de classificação, de fundamentação e de demonstração da sua excepcionalidade. Digamos, para ser classificado tem que ser um bem excepcional. E, portanto, há que demonstrá-lo. E a verdade é que nós desenvolvemos um trabalho muito importante, sobretudo envolvendo a rede de universidades. Como sabem, este processo incitou-se muito do local para o global, que foi Sabrosa e também com a rede de cidades magalhânicas, portanto, incitou este trabalho de avançarmos com a candidatura deste género. Portugal, inclusivamente, colocou na sua lista indicativa. A verdade é que depois, fruto de uma polémica que se gerou com Espanha, etc., gente que não estava suficientemente bem informada sobre esta matéria, a verdade é que os governos de Portugal e Espanha entenderam fazer uma coisa que eu acho importante. Ou seja, entenderam-se e definiram que os dois governos se iriam empenhar ao nível de governo para este processo desta candidatura. E acabam, há relativamente pouco tempo, de envolver a rede de universidades magalhânicas para, digamos, conduzir este processo, para serem, digamos, consultores, especialistas, etc., e de alguma maneira, eles próprios desenvolverem uma proposta para este roteiro, para esta matriz. Portanto, e os governos de Portugal e Espanha colocaram à própria rede de universidades magalhânicas um desafio, que foi, meus senhores, então demonstrem-nos, indiquem-nos a tipologia e as condições que são necessárias para desenvolvermos este trabalho e, portanto, para que ele efetivamente tenha sucesso. E precisamente no dia 21 ou 22 de outubro, também assinalando os 500 anos, a rede da universidade respondeu. Respondeu com um estudo, respondeu com um trabalho, que agora vai ser analisado pelos respectivos governos, e a partir daqui definirão a matriz que vai, digamos, orientadora, e, portanto, e a estratégia de trabalhos que poderão vir a ser desenvolvidos. E, efetivamente, o papel das universidades é aqui muito importante. Para além da leitura plural, são as universidades que ao longo, portanto, nos respectivos territórios que foram tocados, melhor conhecem a realidade e melhor conhecem de que maneira é que este legado da viagem de circunnavegação, este legado de Magalhães, de facto, constitui localmente, em cada uma das regiões, uma componente excepcional, de importância excepcional, portanto, neste processo de reconhecimento e de candidatura. Bom, Ana, nós falhamos redondamente neste programa. Achar que 50 minutos chegavam para falar de Fernão de Magalhães era, de facto, muito ambicioso, e isso provou-se. Sr. Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço à Rádio Universidade e desejo-vos tudo de bom, e sobretudo de saúde, e para todo o nosso auditório. Espero que de alguma maneira isto tenha despertado curiosidades, porque é este, digamos, também o objetivo é despertar curiosidades e despertar envolvimentos e projetos e iniciativas que de alguma maneira corroborem para que possamos fazer algo socialmente útil, porque a ideia é que todos estes projetos venham a ser isso mesmo, a que tenham um contributo que no contexto nacional e sobretudo nesta articulação no contexto internacional seja algo positivo para Portugal. E quando há pouco dizia que, quando falava Portugal, não dizia, é que eu acho que há uma coisa que todos devemos reconhecer, é que o nosso principal recurso é o mar. É verdade. O recurso em termos de país. E Portugal foi sempre um país de marinheiros, e eu acho que de gente ligada ao mar, portanto, no passado e sobretudo hoje, há um grande desafio para todos nós. Eu acho que nós agora navegamos nas fronteiras do conhecimento e nas fronteiras do conhecimento, e que, inspirados em Magalhães, a gente de facto consiga olhar para este importante recurso que é o nosso mar, e possamos alavancar aqui uma estratégia nacional importante que seja extremamente positiva para todos nós. O desafio está lançado e será certamente. Muito obrigada. Foi um programa histórico. Sim, histórico. Aprendemos muita coisa que não se aprende às vezes nas escolas. E com muito entusiasmo. Sim. Esta é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Edição de Daniel Pinto. Pode nos contactar. O nosso e-mail é paracadosmontes@associaçãovaldouro.pt. E já sabe, se perdeu o programa, nós estamos disponíveis em todos os sítios e mais alguns, exceto Netflix, Disney e outras que ainda não conseguimos que ainda não alcançamos. Muito obrigado, nós voltamos para a semana. Muito obrigada, até para a semana. Muito obrigado.